Pessoal, lançando mão dos recursos que a gente tem, né, para entrar em contato com vocês e dar continuidade à nossa preparação, a gente está aí entrando em contato com vocês, né, para nossa aula de função quadrática, né, já que a gente tem alguns recursos tecnológicos disponíveis ainda, né, para poder estreitar esse nosso contato, a gente está fazendo isso. Tá legal? Nossa aula de hoje, como eu falei, é a respeito de função do segundo grau, né, também conhecida como função quadrática, e a gente tem por definição, vou dar uma passadinha aqui, a gente tem por definição que função quadrática é qualquer função de R em R, né, dada por uma lei da forma f de x igual a x2 mais bx mais c, né, onde esse a, b e c são números reais, e a gente tem a ressalva de que o a tem que ser um número diferente de zero. Essa ressalva é pelo simples fato de que se o a for igual a zero, a gente não vai ter uma sentença do segundo grau, a gente vai ter uma sentença do primeiro grau, né? Sendo o a igual a zero, aquela parte ali de ax2 vai sumir, né? Então, por isso que a gente tem essa ressalva de que o a tem que ser diferente de zero. A gente tem aí alguns exemplos de função quadrática. Nesse primeiro exemplo aqui, por exemplo, f de x igual a 3x2 menos 4x mais 1. A gente tem uma função de segundo grau em que o a é igual a 3, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 1. Né? Lembrando que aquela forma que a gente escreveu lá, né, de maneira geral, é ax2 mais bx mais c. Né? No caso desse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma função de segundo grau em que o a é igual a 3, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 1. Tá? No segundo exemplo, f de x igual a x2 menos 1, a gente tem uma função quadrática em que o a é igual a 1, o b é 0 e o c é igual a menos 1. O terceiro exemplo, f de x igual a menos x2 mais 8x, o a é igual a menos 1, o b é igual a 8 e o c é igual a 0. E no quarto exemplo, f de x igual a menos 4x2, a gente tem o a igual a menos 4 e o b e o c são iguais a 0. Tá bom? Então, o fato da gente não ter um termo escrito, né, quer dizer que aquele valor ali é zero, né, o valor daquele coeficiente é zero. O gráfico de uma função de segundo grau, né, ou função quadrática, sempre é uma parábola. O nome dessa curva, né, é parábola. E a gente tem alguns exemplos práticos de parábola na vida da gente, né? A gente tem aí a descrição do movimento de um atleta, né? Onde o que forma um arco de parábola é o centro de gravidade, né, do corpo da pessoa, né? A gente tem um caso aqui onde, espero que esteja dando para entender, a gente tem uma pessoa soprando o alto de um bule e o líquido saindo pelo bico, né? O que a gente tem em forma de parábola é o movimento desse líquido que sai pelo bico do bule, tá bom? Se a gente chutar uma bola também, né, e chutando uma bola de futebol, essa bola vai percorrer, fazer um movimento que é um arco de parábola. A gente tem esse movimento em várias aplicações da vida da gente, tá bom? A gente vai construir o gráfico de uma função f de x igual a x2 mais x, que pode ser f de x ou pode ser y, né? Igual a x2 mais x. Já que y é dado em função de x, tanto faz você escrever f de x igual a x2 mais x ou y igual a x2 mais x, tá bom? A gente percebe que atribuindo valores para x, você encontra o y correspondente, já que o y é dado em função de x, né? Então a gente percebe que se o x for igual a menos 3, por exemplo, o y vai ser menos 3 elevado ao quadrado, né, que vai dar 9, somado com menos 3. 9 somado com menos 3 vai dar 6, que é o valor do y que a gente encontra na segunda coluna aqui. Tá? Então a gente percebe que para x igual a menos 3, a gente vai ter um y igual a 6. E assim a gente pode fazer pegando esses valores de x, né, que estão na coluna da esquerda aqui,
pega o valor de x e substitui lá na função e encontra o valor de y correspondente. Tá? Se a gente substituir um x igual a menos 2, por exemplo, atribuir menos 2 a x, a gente vai ter que o y vai ser menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, somado com menos 2, 4 somado com menos 2 vai dar 2, que é o que a gente tem na coluna da direita aqui. Tá bom? Então, todos esses valores que a gente tem na coluna da esquerda são valores arbitrados para x, e na coluna da direita a gente tem o y correspondente a cada um desses x. Esse é o gráfico que a gente obtém, e eu vou voltar no slide anterior para falar novamente sobre esses valores que a gente tem aí, mas é importante a gente perceber que na ordem, os valores que se atribuiu a x foi menos 3 em ordem crescente, né? Menos 3, menos 2, menos 1, menos meio, 0, 1 e 2. Na coluna da direita, como eu já disse, a gente tem os resultados, né, que a gente tem para y, para cada um desses x que a gente arbitrou. Tá bom? Voltando lá para o nosso gráfico, a gente percebe que encontrar para x igual a menos 3 uma imagem igual a 6 nos dá um ponto, né, do gráfico dessa parábola, que é o ponto menos 3, 6. Da mesma forma, para x igual a menos 2, o y deu 2, e a gente tem mais um ponto, né, que faz parte do gráfico da nossa parábola, que é o ponto menos 2, 2. Quando x é igual a 1, o y vai dar 0, a gente tem o ponto menos 1, 0. Quando x é igual a menos meio, o y deu 1 quarto, então a gente tem um ponto menos meio, menos 1 quarto. Quando x é igual a 0, o y deu 0 também. Quando x é igual a 1, o y é igual a 2. E quando x é igual a 2, o y é igual a 6. Todos esses pares ordenados, eles são pontos, né, que vão dizer para a gente aí como é que fica a representação desse gráfico, né? Como é que fica o gráfico dessa função. Tá bom? Então, traçando aí, unindo os pontos desse gráfico, a gente tem aí a nossa parábola. Tá legal, gente? Esse gráfico que a gente obteve, né, é o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais x. A gente vai abrir o GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica, e vai introduzir aqui na janela de entrada y igual a x elevado ao quadrado mais x. Dando Enter, a gente tem o gráfico da função lá. Tá? Então, quem tiver interesse em baixar o GeoGebra para fazer gráfico, além de poder estudar geometria, né, utilizando o GeoGebra, para algumas construções geométricas importantes, a gente também pode fazer gráfico, tá? Fica aí mais uma dica para vocês. Voltando lá à nossa apresentação, a gente fez então a construção do gráfico, né? Da função y igual a x ao quadrado mais x. E a gente deve reparar que quando são duas situações básicas, né? Quando a gente faz a construção do gráfico de uma função quadrática do tipo y igual a x2 mais bx mais c, a gente vai ter duas possibilidades, né? Como o a vai ser sempre diferente de zero, só vai nos restar duas possibilidades. Ou o a vai ser um número positivo, né? O a vai ser um número maior do que zero, ou então o a vai ser negativo, que é quando o a é um número menor do que zero. Quando o a for maior do que zero, essa nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E quando o a for menor do que zero, a nossa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Tá bom? Lembrando que concavidade é a abertura da parábola, é a boca da parábola. Tá legal? Eu vou pedir a vocês para dar um print nessa tela, porque isso é um exercício que vocês vão fazer depois, né? Fazer a construção do gráfico
Da mesma forma que a gente fez na situação anterior, né, vocês podem fazer também agora, atribuir valores a x e realizar a construção do gráfico dessas duas funções aí. Uma função é a função f de x igual a x2 menos 4, e a outra função é a função f de x igual a 1 menos x2. Indo lá para o GeoGebra com vocês, deixa eu abrir o GeoGebra aqui, f de x igual a x2 menos 4. F de x igual a x ao quadrado menos 4. Então, sido igual. F de x igual a x2 menos 4. Eu entrei com a lei algébrica da função aqui na janela de entrada, né? Dando Enter, a gente tem lá o gráfico, né? Isso aí vai ficar para vocês, né? Depois que, quando vocês estiverem assistindo a aula, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa aqui para fazer a construção daquele gráfico lá, né? E depois conferir o resultado que você obteve, tá? E mais uma vez, fica aí a recomendação também de, para quem quiser, baixar o GeoGebra e seguir com seus estudos utilizando o GeoGebra como uma ferramenta, tá bom? Então, como exercício, vou deixar para vocês aí a construção do gráfico da função f de x igual a x2 menos 4 e da função f de x igual a 1 menos x2. Aproveitando para fazer a outra aqui, f de x igual a 1 menos x ao quadrado. Essa é uma parábola de concavidade voltada para baixo, né? Dando Enter, ó, tá lá a nossa parábola. Tá legal? Bom, de maneira resumida é isso, né? Se a gente tem o A positivo com cavidade para cima, o A negativo com cavidade para baixo, e agora a gente vai analisar a questão dos zeros da função, né? Que são as raízes da função. O que a gente chama de zero, né, ou raiz da função, são aqueles números que têm imagem igual a zero, tem imagem nula. Tá? Então, se a gente for falar nas raízes da função f de x igual a x2 mais bx mais c, a gente vai ter que resolver a equação do segundo grau ax2 mais bx mais c. Né? E a gente sabe que uma equação de segundo grau, para resolver, a gente precisa utilizar a fórmula de Bhaskara para isso. Sobre a quantidade de zeros, a gente vai ter três possibilidades, né, para o comportamento de uma função. De acordo com o valor do delta, a gente vai conseguir determinar a quantidade de raízes que a equação tem. Tá? Então, lembrando, quando o delta é positivo, quando o delta é maior do que zero, a nossa equação do segundo grau tem duas raízes reais e distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais e iguais, o que de maneira prática vai determinar para a gente uma raiz só. Né? E quando o delta é negativo, a gente não tem raiz real. Então, gente, a gente tem que lembrar que com relação ao A, né, que indica a concavidade, a gente tem duas situações possíveis, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Com relação à quantidade de raízes, que é determinado pelo delta, a gente tem três situações possíveis. O delta maior do que zero, né, duas raízes, o delta igual a zero, que é uma raiz, e o delta menor do que zero, que é quando não tem raiz. Então, juntando essas duas informações, com relação ao A e com relação ao delta, vai resultar que a gente vai ter 6 situações possíveis de comportamento da parábola. Tá legal? Essas 6 situações elas estão descritas aqui, né? Quando o A é positivo e o delta é positivo, ó, a gente tem concavidade para cima e duas raízes. Quando o A é negativo e o delta é positivo, é essa situação aqui, ó, concavidade voltada para baixo e duas raízes. Tá bom? Quando o delta é igual a zero e o A é positivo, é essa situação aqui, ó,
que tem na terceira coluna aqui na parte de cima, né? O A positivo com cavidade para cima e delta igual a zero, com cavidade para cima e uma raiz apenas. Aqui a gente tem delta, o A é negativo e o delta é igual a zero, ou seja, com cavidade para baixo e uma raiz só, tá bom? No meio, aqui em cima, a gente tem A positivo e delta negativo, com cavidade para cima e nenhuma raiz. E no meio, embaixo, a gente tem a situação, o que acontece quando o A é negativo e o delta também é negativo, com cavidade para baixo e nenhuma raiz. Então, de maneira resumida, é uma dessas 6 situações aí que a gente vai ter como comportamento da função de segundo grau. Né? Aqui a gente tem aí, só para ilustrar mais uma vez, né? Uma equação de segundo grau que tem duas raízes distintas. Aqui, quando a gente tem duas raízes iguais, né? O que de maneira prática é como se tivesse uma raiz só. E aqui, quando não tem raiz real. Esses 3 exemplos que eu coloquei para ilustrar aqui são exemplos em que o A é positivo. Todos eles a concavidade voltada para cima. Tá legal? Como exercício, é mais uma tela que eu vou pedir vocês para dar um print, né? A gente está pedindo, solicitando que calcule as raízes, né, ou os zeros dessas equações aí, tá? Que na verdade são funções, né? E aí o zero das funções vai ser igual ao zero das equações, tá legal? Caso vocês queiram, a gente pode conferir as raízes dessas funções lá no GeoGebra também. Então vamos lá no GeoGebra, dar uma olhadinha. A primeira, a gente pode chamar de y ou f de x, eu vou colocar y. Y igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Tá aí o gráfico da nossa função. E se você for calcular as raízes, você vai encontrar esses dois valores aqui, né? Uma raiz é igual a menos 2 e a outra raiz é igual a 5. Eu digo dessa função y igual a x2 menos 3x menos 10. Tá bom? Esses gráficos aqui para não ficar um monte de gráfico em cima do outro. Se a gente for pegar a outra função, y igual a menos x ao quadrado, y igual a menos x2, menos x mais 12, aí ó, a gente tem a outra parábola. Deixa eu chegar para o lado aqui para ficar um pouco mais fácil de ver. Mas a gente tem aí, vou só diminuir aqui que já fica fácil de ver. A gente tem aí uma outra função, que é a função y igual a menos x2 menos x mais 12, cujas raízes você vai calcular, né? Mas vai encontrar esses dois valores. Ó, uma raiz é menos 4 e a outra raiz está bem no meio ali do 2 e do 4, né? Que vai ser igual a 3, é lógico. Tá bom? Voltando lá para o nosso PowerPoint. Pedir então para dar um print nessa tela aí, né? Para vocês fazerem os exercícios depois. E dar uma conferida nas raízes lá no GeoGebra, tá bom? Isso aí também é um exercício que vai ficar para vocês, né? Representar graficamente as funções f de x igual a x2 mais 5x mais 4, f de x igual a menos x2 mais 2x. É interessante fazer esse gráfico em papel milimetrado, né? Porque o papel milimetrado ele já vem todo quadriculado, né? E fica fácil de você fazer essa representação da maneira correta. A outra possibilidade que a gente tem, é lógico, eu estou falando desde o começo da aula, né? Baixar o GeoGebra e utilizar esse software de geometria dinâmica para fazer os gráficos, tá bom? O exercício 2 é para a gente, tendo a função, calcular
calcular as imagens de alguns números, né? Calcular f de 0, f de 1, f de 2, calcular o resultado de uma sentença aqui, né? F de 5 menos f de menos 5. Questão 3 é para a gente determinar o valor de m para que essa função tenha concavidade voltada para cima, né? Para que seja uma parábola de concavidade voltada para cima. Aí a gente tem que forçar a memória um pouquinho e lembrar o que tem que acontecer, né? Para a parábola ter concavidade voltada para cima, né? Vou dar uma pista. A gente tem que lembrar que do que vai depender para a nossa concavidade estar voltada para cima diz respeito apenas a esse coeficiente aqui, ó, o coeficiente do termo de segundo grau, tá? E o quarto exercício é para a gente calcular o valor de m para que essa função quadrática aí tenha uma única raiz real. Tá legal? Opa! Antes que a gente saia do ar. Sobre as coordenadas do vértice de uma parábola, a gente tem que lembrar que as coordenadas do vértice, a gente costuma chamar de x do vértice e y do vértice, né? Em qualquer situação, as coordenadas do vértice de uma parábola vai ser sempre o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Isso não muda. Quando a gente tem um a positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, né? E a questão do vértice da parábola, olha o vértice da parábola aqui, ó. O vértice da parábola é onde ela muda de sentido, né? Aqui no caso da função que tem concavidade voltada para cima, por exemplo, até o vértice da parábola, essa função é uma função decrescente, ó. Conforme você vai caminhando na horizontal, pegando valores aqui no eixo X, as imagens produzidas por esses números são cada vez menores, até você chegar no vértice. Depois que você chega no vértice, essa parábola ela muda de direção e passa a ser uma função crescente, né? As imagens produzidas são cada vez maiores. Tá legal? O que acontece quando a gente tem concavidade voltada para baixo é o contrário. Quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Ela vai ser crescente até o vértice, até você chegar no vértice e decrescente depois. Uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu voltar no slide anterior, é que quando essa parábola tem concavidade voltada para cima, ela vai ter ponto de mínimo. O ponto de mínimo é o vértice, né? O vértice da parábola caracteriza o ponto de mínimo da nossa função. E quando a concavidade é voltada para baixo, é o contrário, ela vai ter ponto de máximo, né? Ela vai ter o topo, tá bom? Que é o ponto de máximo da parábola. Uma coisa que vai ser cobrado pra caramba depois de vocês é que você tenha o entendimento de que o x do vértice, esse valor aqui, ó, menos b sobre 2a, ele é o valor que torna máxima a função. E o y do vértice, esse valor aqui, ó, menos delta sobre 4a, é o valor máximo da função. Tá bom? No caso do slide anterior, voltando aqui, ó, quando a concavidade é voltada para cima, quando a abertura é para cima, o vértice também vai determinar para a gente valores importantes, né? O x do vértice, nesse caso aqui, é o valor que torna mínima a função, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, é o valor mínimo que a função vai assumir. Todos os outros valores vão ser maiores do que esse. Pedir vocês para dar um print nessa tela aí, né? É para encontrar as coordenadas do vértice dessas duas funções quadráticas que estão sendo colocadas para vocês aí. Tá legal? X do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Dando para vocês aí um roteiro básico, né, para que a gente possa realizar a construção de gráfico de função quadrática, eu vou colocar para vocês aqui alguns passos, né, um roteiro para você seguir, para você fazer o gráfico de uma função. Então, o que a gente tem que analisar para fazer o gráfico de uma função? Primeiro,
O A define se a concavidade da parábola é voltada para cima ou se é voltada para baixo, como a gente já viu. Os zeros eles vão determinar os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Né? A gente já viu que quando o delta é negativo não tem raiz, né? Não vai ter ponto de interseção com o eixo y. Quando o delta é igual a zero, você tem um ponto só de interseção com o eixo x. E quando o delta é maior do que zero, você tem dois pontos de interseção. Então, os zeros ou raízes, eles determinam os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Com relação ao vértice, né? Quando o A é positivo, esse vértice indica o ponto de mínimo, e quando o A é negativo, o vértice indica o ponto de máximo. A gente tem informação de que tem uma reta que passa pelo vértice e é paralela ao eixo y. Essa reta ela é chamada de eixo de simetria. Tá? A gente chama assim, eu vou voltar aqui 2 slides. Aqui. Se a gente pegar aqui uma parábola construída, tem uma reta que passa pelo vértice, né, uma reta vertical que passa pelo vértice, e ela é eixo de simetria dessa parábola. Tá? No caso, a reta que eu estou indicando, ela passa por aqui, por onde está o cursor do mouse. Né? A gente pensar numa reta vertical passando pelo vértice, essa reta ela vai dividir a parábola em dois ramos que são simétricos. Tá legal? Então a gente chama essa reta de eixo de simetria da parábola. E a última dica é que quando a gente joga um x igual a zero para calcular a imagem dele na função, a gente sempre obtém a partir daí o ponto de interseção com o eixo y. Tá? Então quando esse ponto a gente costuma chamar tecnicamente de intercepto y da função. Tá legal, gente? Então jogando um x igual a zero, você vai ter que o valor obtido sempre vai ser, o y vai dar c, né? Isso quer dizer que o ponto 0c sempre é um ponto do gráfico da nossa função. Como exercício, vou pedir vocês para dar um print nessa tela, pedir vocês para fazer a construção do gráfico dessas três funções aí. Tá legal? F de x igual a x2 menos 2x mais 1, f de x igual a x ao quadrado menos 2x, e f de x igual a x2 mais 2x mais 4. Tá bom? Pegando essa do meio aqui para a gente dar um confere lá no GeoGebra, f de x igual a x2 menos 2x. Vamos lá. Abrindo o GeoGebra aqui. Vamos lançar lá. Já até esqueci como é que era a função. F de x igual a x2 menos 2x. F de x igual a x2 menos 2x. Olha lá o gráfico da nossa função, né? A gente percebe que é uma parábola de concavidade voltada para cima. Ela tem duas raízes, uma raiz é igual a 0 e outra raiz é igual a 2. O x do vértice vai dar 1 e o y do vértice vai dar menos 1. Tá bom? É o que a gente consegue observar de interessante nessa parábola aí. Bom, então eu já tinha pedido para vocês para dar um print nessa tela, né? Fazer o gráfico dessas três funções aí para a gente treinar. Depois você pode agora dar um print nessa tela aí também para depois você conferir as respostas obtidas, né? Aqui estão as propostas de questão e aqui depois está as respostas obtidas, né? Com relação à concavidade dela, o valor do delta, as raízes encontradas, o vértice, onde que fica, tá bom? Para facilitar vocês aí
com relação, é lógico que isso é para ser olhado depois, né? Você dá um print agora, mas olha depois para ver se as respostas que você obteve, as respostas que você obteve têm essas características. Sobre os problemas de máximos e mínimos, os problemas de máximos e mínimos são problemas que a gente chama de problemas de otimização, né? A gente tem uma reflexão, mas antes eu vou falar com vocês aqui sobre o que acontece, né? O comportamento da nossa parábola. Quando a gente tem um A maior do que zero, a gente pode calcular o valor que torna máximo, o valor que torna mínimo a função, né? O valor que torna mínimo é o x do vértice e o valor mínimo da função é o y do vértice, tá? Lembrando mais uma vez que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, quando o A é positivo, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. E quando a concavidade é para cima, o nosso ponto é ponto de mínimo. Quando o A é negativo, a nossa parábola vai ter topo, né? Então, você pode calcular o valor que torna máximo, que é o x do vértice, ou o valor máximo da função, que é o y do vértice. Tem uma reflexão aqui, né? Que é uma reflexão importante a respeito desses problemas de máximos e mínimos. E primeiro a gente se pergunta, né? Com um preço mais baixo, né? Um lojista, será que ele vai ganhar menos dinheiro se ele baixar o preço dos produtos dele? Né? Uma pessoa que trabalha com revenda de produtos, é um comerciante, ela aumentando o preço dos seus produtos, quer dizer que ela vai ganhar mais dinheiro? Quer dizer que ela vai ter mais lucro? Né? Isso é muito relativo, né, gente? Porque a gente sabe que as vendas, se vai ganhar mais ou se vai ganhar menos, vai depender do volume de vendas, né? E é o que a gente tem na resposta aqui. O mais óbvio é pensar que, com alguma promoção, o lojista vai ganhar menos. No entanto, isso não é 100% correto, né? Você já escutou a seguinte frase: ele está ganhando na quantidade, né? Essa frase ela é empregada quando a pessoa reduz o preço, mas vende mais, até em consequência disso ela vende mais produtos, né? Então ela passa a ganhar na quantidade. Então, baixando-se o preço do produto, espera-se que mais pessoas o comprem e mesmo com um lucro menor, a loja venda uma quantidade que justifique a promoção. Obviamente isso tem um preço ideal, né? Você não vai baixar o preço de maneira vertiginosa, porque senão chega um momento que nem compensa mais você comercializar. Então, obviamente, isso tem um preço ideal, um desconto máximo que gera um lucro máximo. E aí a gente tem para vocês aí um exemplo de aplicação dessa situação, né, que é um problema de máximo e mínimo, onde está sendo colocado para a gente aqui essa questão caiu no colégio militar, tá? Aqui está dizendo assim: a cantina do Colégio Militar do Rio de Janeiro vende 96 quilos de comida por dia, a R$ 29,00 o quilo. Uma pesquisa de opinião revelou que, para cada real de aumento no preço, a cantina perderia 6 clientes, com o consumo médio de 500 gramas cada um, né? Ou seja, entendendo o que está acontecendo aqui, se cada real que você aumenta o preço, você deixa de vender para 6 pessoas. E como cada uma dessas 6 pessoas vai ter ali, em média, né, 500 gramas de consumo, meio quilo, a gente tem que pensar então que para cada R$ 1 que você aumenta o preço, você deixa de vender 3 quilos de produto, tá? Pensando em exemplos assim, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, se você pegar aí uma pessoa, um aumento, né, de R$ 1, você, em vez de vender 96 quilos de comida por dia, você vai passar a vender 93, tá bom? Porque são 6 pessoas deixando de consumir em média 500 gramas, então vão deixar de vender 3 quilos. Você está aumentando o preço, porém a quantidade que você está vendendo é menor, tá bom? A pergunta é: qual deve ser o valor do quilo de comida para que a cantina tenha a maior receita possível?
Então, para resolver esse tipo de problema aqui, que é um problema de otimização, é um problema de máximo e mínimo, a gente vai ter que escrever uma função, tá? Eu vou passar para o próximo slide aqui, que isso aqui é um exemplo, né? Que é para dizer para vocês como é que a gente esquematizou a solução para esse problema. A gente tem lá que para cada aumento, né? Vocês me desculpem que eu coloquei redução ali, mas na verdade é aumento. Né? Para cada aumento de X reais, o novo valor ele vai ser o valor do quilo, né? Vai deixar de ser R$ 29 e vai passar a ser 29 mais X, tá bom? Cada quilo. Foi falado para gente que cada R$ 1 que você aumenta, você deixa de vender 3 quilos. Então, se o teu preço novo, em vez de 29 for 29 mais X, você está aumentando X reais, a gente tem que lembrar que você vai perder, né, em volume de venda 3 vezes X quilos, tá bom? O entendimento disso é importante na sequência do problema, porque, voltando lá mais uma vez, né, para cada R$ 1 você deixa de vender 3 quilos. Então, se você aumentar X reais, que é X vezes R$ 1, você vai deixar de vender 3 vezes X quilos, tá bom? Com isso, a gente vai ter que o valor arrecadado, né, que a gente está chamando aqui de Y, ele sempre, né, em qualquer situação, o valor arrecadado ele vai ser igual ao produto do preço do quilo, que é 29 mais X, pelo volume de vendas, que é 96 menos 3x. Fazendo esse produto, a gente tem uma expressão para indicar o valor arrecadado, né? A receita dessa empresa. E aí, aplicando a distributiva, reduzindo os termos semelhantes, escrevendo de maneira mais simples essa nossa função, a gente chega ali na função y igual a menos 3x2 mais 9x mais 2.784, tá bom? Essa é a nossa função. E aí, isso é uma função, que é uma função quadrática, né, de concavidade voltada para baixo, ela, portanto, vai ter valor máximo, né? O x do vértice vai ser o valor que torna máximo, né? E o y do vértice é o valor máximo da função, tá bom? Trocando em miúdos, no caso dessa função aqui, o x do vértice é o preço, né, que você vai cobrar pelo quilograma, o preço que torna máximo, e o y do vértice é a receita máxima da empresa, tá bom? Como a gente perguntou, voltando lá no slide anterior para a gente ver o que foi perguntado, como a gente quer saber qual deve ser o valor do quilo de comida para que a cantina tenha a maior arrecadação, se a gente quer saber o valor do quilo, a gente quer saber o valor que torna máximo a nossa função, tá legal? Então a gente quer saber quanto que vale o x do vértice. E o x do vértice a gente calcula através de menos b sobre 2a. Aí é só entrar com os valores lá, né? O b, no caso dessa função aí, é igual a 9. O a é igual a menos 3. Então, jogando 9 no lugar do b e menos 3 no lugar do a, a gente vai ter menos 9 sobre 2 vezes menos 3. Como tem negativo em cima e embaixo, a gente vai esquecer o sinal. Isso é a mesma coisa que 9 sobre 6, que é 3 sobre 2, que é 1,5, né? Em termos de dinheiro, 1,5 é R$ 1,50. Tá bom? Com isso a gente tem o valor pelo qual deve ser vendida a nossa mercadoria. O valor inicial era 29, né? Com o aumento de X, o novo valor, como está anotado lá em cima, é 29 mais X. E como a gente encontrou que o X é 1,5, então o preço novo vai ser R$ 30,50. Tá legal? Quem quiser dar um print para depois dar uma namorada nessa solução, tá aí. E tem uma outra possibilidade de solução aqui, né, que eu não vou entrar em maiores detalhes para não confundir a cabeça, mas vocês podem fazer uma análise depois, né, dessa solução aqui, dando um print e dando uma analisada nela depois, dentro do problema que foi sugerido. E é uma possibilidade de solução também, tá bom? É lógico, a resposta que a gente encontra lá no final é a mesma. R$ 30,50 de preço. Galera, é isso, né? A nossa aula sobre função quadrática. A gente espera ter conseguido
explanar, né, a respeito desse assunto tão rico e com tantas aplicações práticas, né, que é o estudo da função do segundo grau. Junto com essa aula vai também uma lista de exercício sobre função quadrática e a gente conversa sobre essa lista nas nossas lives, tá bom? Até a próxima, sigamos firme aí nessa quarentena e nos mantendo vigilantes, né? Nessa prevenção aí contra o coronavírus, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima.